Atos 2, 42, antes de nós lermos, vamos orar. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a sua voz. Fala ao meu coração. Tudo que impede do meu coração se abrir, eu quebro. Eu abro o meu espírito para receber as direções do Senhor. Fala comigo, por misericórdia, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, terça-feira, a partir dessa terça-feira, nós vamos ter uma série de mensagens, e o tema é bases importantes. Diga comigo, bases importantes. Agora fala com o seu vizinho assim: meu vizinho, você está literalmente acordado? Então fala assim: desperta, porque Deus quer falar com você. Amém? Aleluia. Bases importantes. Esse texto começa falando de algo muito importante. Se você não sabe, Atos dos Apóstolos é o livro da Bíblia que nós chamamos de livro histórico do Novo Testamento. É o livro que conta a história da igreja, o início da história da igreja. Amém? É importantíssimo. Os 4 evangelhos, eles somam entre si, contando a biografia de Jesus. Chamamos como livros biográficos, que é aquele que explica a história de Jesus desde o seu nascimento, vida, morte e ressurreição. E logo após isso, Jesus convoca a sua igreja, manda-os ficar em Jerusalém, e os discípulos se reúnem num cenáculo, mais de 110 pessoas ali, e ficaram ali orando, esperando a promessa. Jesus falou: ficais em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E assim eles fizeram, e foram para lá, para aquele cenáculo, e oraram, até que Deus derrama o Espírito Santo sobre eles no dia de Pentecoste. E naquele mesmo dia que eles foram cheios do Espírito Santo, uma coisa acontece: as pessoas ficam perplexas, porque eles começaram a falar em outros idiomas, não só línguas estranhas, mas em outros idiomas, medos, persas, elemitas e tantos outros idiomas. E as pessoas que ali estavam, elas ouviam as grandezas de Deus através daqueles homens incultos, no seu próprio idioma de nascimento. E o que acontece? Eles começam a pensar e a zombar: esses homens estão bêbados essa hora do dia, porque era de manhã. E aí Pedro se levanta e fala: varões, irmãos, não pensem isso, eles não estão bêbados, mas eis aqui o que se cumpriu, a promessa de Joel, que dizia que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. E ali ele começa a pregar, e logo na primeira pregação, 3.000 almas se convertem a Jesus. Amém? Na segunda pregação de Pedro, mais 5.000 se convertem. E assim começa a igreja. E a Bíblia diz que Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Mas o que acontece? Aquilo começou a incomodar os judeus, e o sumo sacerdote da época, e todos os fariseus e outros que eram contra a doutrina de Jesus, começam a perseguir os crentes, começam a encarcerá-los. Primeiro matam Estevão, um diácono da igreja cheio do Espírito Santo, que Deus usava com poder e autoridade, com milagres e prodígios. Matam o diácono, apedrejam, e a Bíblia diz que ele cai morto aos pés de Saulo, e que Saulo consentia na morte dele. E aí o que acontece? A Bíblia diz que por conta de Estevão se levanta uma grande perseguição, e eles prendem a Pedro, e o anjo vai lá e tira Pedro. Eles prendem Pedro e João por conta do milagre da porta formosa, quando o coxo volta a andar. E aí a perseguição começa, e eles se dispersaram para vários lugares. Os crentes foram dispersos de Jerusalém por conta da perseguição, mas a Bíblia diz que mesmo assim, aonde eles iam, eles anunciavam Jesus, e muitas vidas eram acrescentadas à igreja do Senhor.
Então, mesmo em meio a uma grande perseguição, essa igreja que nós conhecemos como a igreja primitiva, ou a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja vibrante, que se preocupava com a mensagem deixada por Jesus, que era: ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém? E existem algumas bases importantes. A Bíblia diz, o primeiro texto que nós lemos, é que a igreja primitiva, todos os dias, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva, então, elas perseveravam naquilo que era necessário. Diga comigo, eles perseveravam no que era necessário. Agora, infelizmente, nos dias de hoje, nós precisamos de um despertar de Deus para algumas coisas, porque como igreja de Jesus, nós estamos muito acomodados, nós esquecemos das bases importantes. Queridos, anjos queriam vir à terra pregar o evangelho, mas Deus deixou este privilégio a nós. Os anjos queriam anunciar a salvação, mas este privilégio foi deixado por Deus para nós. Só que infelizmente a gente anda tão preocupado com a nossa vida, com nossos problemas, com nossas dificuldades, que não estamos levando o evangelho a outras pessoas, que não estamos falando de Jesus para outras pessoas, que não estamos ganhando ninguém para Jesus, e bases importantes do evangelho estão se perdendo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Diga comigo forte: bases importantes. O Senhor Jesus Cristo deixou algumas bases muito importantes para a igreja dele ser implantada na terra. Ele deixou bem claro, olha o que está escrito em João capítulo 17, a primeira base tão importante que eu vejo, João 17 verso 23, olha o que está escrito aí comigo. Eu queria pedir aos diáconos que me ajudassem, se tiver alguém lá fora, por favor, pede para entrar. As pessoas que estão aí atrás também, voltem para os seus lugares, por favor. Eu fico totalmente perdido aqui, me perdoe, mas eu sou chato mesmo. Eu fico olhando assim, andando, me perco. Vamos lá, João 17, 23, olha o que está escrito. Jesus dizendo: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Depois põe para mim, Natan, na RCA, ou RAC, deixa eu ver aqui qual que está a minha, ARC, perdão, ARC. A Bíblia diz que em João 17 é um texto muito importante, porque é um momento em que Jesus para tudo para orar. Estava chegando o momento da sua morte e ele para buscar a Deus. Eu acho que é uma das orações mais importantes de Jesus, porque estava próximo à sua morte. Então era a última oração, e o apóstolo João faz questão de escrever cada palavra que Jesus orou. Se você for ler todo o capítulo ali, ou pelo menos a parte da oração que Jesus faz no Getsemane, antes de ir à crucificação, ele pede pelo menos 5 vezes, ele faz um pedido a Deus. Ele orando por quem? Pelos seus discípulos. Ele pede que eles sejam um. E o texto que nós lemos de João 17, 23, ele termina dizendo assim: olha, eu peço para que eles sejam aperfeiçoados em unidade, que eles sejam mesmo aperfeiçoados em viver como uma pessoa só, sendo uma multidão, mas todos unidos no mesmo propósito, todos edificados no mesmo propósito. Eu não lembro se de repente você não lembra, não sei se você lembra, quando logo no início que eu estava aqui, nós assumimos a igreja, eu preguei sobre purê de batatas, lembra? Eu ensinei aqui, até peguei na batata em vez de pegar no microfone. A ideia de Deus é que nós realmente sejamos amalgamados, unidos. E o texto diz, volta o texto para mim, Natan, por favor, João 17, 23, o texto diz que ele clamou que nós nos tornássemos um, com uma intenção, olha só, eu
eu neles e tu em mim. Ele está falando com Deus, aí está falando, eu, Jesus, vou estar na vida deles, dos discípulos, e o Senhor vai estar em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E aí diz assim, ó, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então preste atenção numa coisa, para que o mundo conheça que Jesus é o Senhor, nós precisamos aprender urgentemente a sermos um de verdade. A gente tenta muitas estratégias, a gente quer ganhar pessoas para Jesus, mas para que esse mundo conheça, a gente tem que aprender a ser um. Porque casa dividida não prospera. Jesus falou isso. Um dos maiores problemas da igreja de Jesus na terra, e o diabo trabalha tanto nisso, é trazer divisão no corpo de Cristo. Por quê, pastor? Porque um corpo dividido morre. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Como eu digo, você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve na internet, porque existem pessoas falando tanta coisa, e não é porque só o Google responde, ou porque você escutou alguém falar que é verdade. Às vezes a gente fecha a nossa mente, e tudo que alguém fala a gente sai acreditando. Exemplo, algumas pessoas por um tempo atrás, ainda hoje, pregam que não há necessidade que você vá à igreja, que você congregue, não, porque você é a igreja. Então pode congregar Cristo em casa, como se eu sou a igreja, eu não preciso estar ligado a um corpo. Mas o apóstolo Paulo vem falando com clareza, que nós somos o corpo de Cristo, e esse corpo tem muitos membros, e nós somos os membros desse corpo. Você só está ligado à igreja de Cristo se literalmente estiver ligado numa igreja local, porque a igreja local é o que liga na terra para ser ligado no céu, onde você se torna corpo de Cristo. Se você não está conectado com os teus irmãos em Cristo através da igreja local, você não é parte do corpo de Cristo. É o que a Bíblia diz, porque somos um só corpo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Então por que o diabo vem para tentar dividir? Porque a divisão mata os membros. Quando alguém se isola, é a mesma coisa de uma pessoa pegar uma corda ou um elástico, alguma coisa assim, e amarrar num membro do corpo. Por exemplo, eu pego algo e amarro aqui e deixo amarrado, mas eu aperto com a intenção de me separar do restante do corpo. O que acontece? Essa parte aqui vai apodrecer, vai ter que ser cortada fora. Então temos que ter essa mentalidade madura de entender que somos todos o mesmo corpo e ligados uns aos outros. A importância de sermos um, porque o mundo, Jesus disse que quando nós formos aperfeiçoados em unidade, o mundo saberá que Ele é o Senhor. Você está entendendo? Então, se quando aperfeiçoados em unidade, o mundo sabe que Ele é o Senhor, se eu falo mal de um irmão, se eu brigo com outro, se eu não converso com outro, é literalmente a mesma coisa de eu estar pegando uma faca e fazendo assim em mim, ó. Porque eu sou corpo. Qual a parte do corpo que você é? Eu não sei. De repente o dedinho do pé, de repente, não sei. Eu posso te dizer que até aqueles, o apóstolo Paulo também fala, até aqueles que são menos valorizados são às vezes os mais importantes. Graças a Deus eu tenho todas as partes do meu corpo, mas infelizmente uma vez eu fui bater uma faca na tábua da carne, e a minha mão escorregou e eu cortei esse dedo aqui, ó. Eu já falei sobre isso aqui? Não? E aí, o que aconteceu? Eu rompi os ligamentos todos aqui, os tendões, tudo. O dedinho caiu assim para trás. Aí fui no médico, só que eu estava pastoreando no Equador, a medicina lá muito precária. Eles não me operaram, eles só costuraram e falaram, ó, vai procurar um cirurgião. Não consegui lá, tive que voltar para o Brasil para fazer.
o nervo já estava muito para cá, mas mesmo assim fiz a operação, religou o nervo, mas eu dormindo, recém-operado, virei em cima da mão, pum, soltou de novo. E aí o que aconteceu comigo, para encurtar a história? Essa mão mexe, essa tem um dedo duro, ele só mexe assim, ó. Ele não dobra. Irmãos, é uma coisa boba, não parece? Mas faz falta. Quando eu preciso apertar algo com muita força, uma chave de fenda, alguma coisa, por não ter essa pega, eu não consigo apertar com tanta força. Quando eu estou carregando algo pesado, por esse dedo ficar para baixo, essa mão dói e eu perco a força. Então é uma coisa simples. Por que eu estou dizendo isso? Todos que fazem parte do corpo de Cristo, cada membro, do mais simples que a gente possa pensar que é, até o mais sério, todos são importantíssimos. Só que infelizmente nós temos um desejo desenfreado de ser melhor que o outro, de aparecer mais que o outro, de ferir ao outro, de achar isso ou aquilo, e estamos ferindo o corpo de Cristo, que somos nós mesmos. Então Jesus deixou uma base muito clara, e eu estou falando de bases importantes, e a primeira delas é que nós precisamos urgentemente aprendermos a sermos um, porque assim o mundo conhecerá que Jesus é o Senhor. E há tanto poder na unidade, que o diabo também sabe isso, e ele quer fazer grupos de pessoas unidas com propósitos malignos. Ele fez isso lá em Babel, você lembra? Os homens se uniram e falaram: vamos construir uma torre, e queria glória, e queria chegar aos altos céus, e Deus precisou chegar lá e confundir tudo, porque há tanto poder na unidade, que até para as coisas ruins, elas acabam dando certo, sabe? Por isso que infelizmente, muitas vezes, eu estou sendo aqui muito rasgado, e claro, por favor me perdoe, fala com o seu vizinho assim, continue amando o seu pastor. Leprosos se procuram. As pessoas que não estão com problema com a outra, em vez de ela chegar na outra pessoa e falar: ô meu irmão, eu estou me sentindo triste por isso com você, de repente se eu fiz algo, me perdoe, estou aqui para te pedir perdão, vamos consertar. Mas não, o que ele faz? Ele procura outra pessoa para inflamar o coração do outro contra o irmão. Unidade maligna. Isso não é unidade, é divisão. Mas é uma forma de trabalhar pensando que está fazendo bem, mas está fazendo mal. O que significa sermos um? Fala comigo assim: a mesma visão. E você sabe o que significa divisão literalmente? Vamos dividir a palavra de visão. Você não precisa nem estar em rebeldia para andar dividindo coisas, basta não estar na mesma visão. Eu não sou rebelde, eu não falo mal, não faço nada, mas eu só não estou na mesma visão. O que é uma divisão? Divisão são duas visões. A palavra "di" significa dois, duas visões. Então nós precisamos alinhar nosso coração numa mesma visão, num mesmo propósito. Quando nós entendermos isso e formos juntos, colocarmos todas as nossas forças naquilo que Jesus mandou fazer, não em estratégias humanas, é naquilo que Jesus mandou fazer, o mundo começará a saber quem é Jesus de verdade. Amém? Agora, como é que eu faço, pastor, para ser um? Olha comigo que eu cito João capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Interessante que nos 10 mandamentos, o segundo e grande mandamento, Jesus diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas chega um momento
que Jesus dificulta um pouquinho mais. Ele fala aos discípulos o seguinte: um novo mandamento eu vos dou. Agora vocês não vão mais amar o próximo como a vocês mesmos, vocês vão amar o próximo como eu amei vocês. É muito mais profundo, porque ele amou ao ponto de se entregar, ele amou ao ponto de dar a sua vida para nos resgatar. Porque amar como eu amo o outro, tem gente que nem se ama, não é verdade? Por exemplo, se você vive uma vida louca, quer dizer que você não se ama, porque a qualquer momento você pode perdê-la. Então tem gente que nem se ama. Então amar ao outro como eu me amo é difícil, sim, porque a gente faz com os outros o que a gente não gostaria que fizessem conosco. Muitas vezes a gente fala com os outros da forma que a gente não gostaria que falassem conosco. Mas Jesus dificultou um pouquinho mais. Ele disse: vocês precisam amar como eu amei a vocês. E amor envolve cuidado, não condenação. Hoje, deixa eu dizer uma coisa para você: para condenar, já tem o diabo. Entenda uma coisa: ninguém é perfeito, nem eu, nem a pastora, nem os líderes dessa igreja, ninguém é perfeito. Nós podemos cometer erros e cometemos, mas para acusar já tem o diabo. Se alguém errou, ame, ajude, cuide. Ah, porque aquele irmão lá, ele lá não quer nada com nada não, vem na igreja, no outro dia está fazendo isso, fazendo aquilo. Precisa de quê? De ajuda, cuidado, amor. Para condená-lo já basta o diabo. Amém? E ser um é fazer isso, gente. Se você tem saúde psíquica plena, quando você vê alguma área do seu corpo afetada, com machucado, alguma coisa, o que você faz? Você cuida. Se não melhora, você leva no médico. Você faz alguma coisa, você dá remédio, você toma remédio. E é assim que nós temos que ser como o corpo de Cristo. Sabe, eu falei na semana passada aqui um texto de Isaías que fala: uns aos outros ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Você vê que o irmão está faltando culto, não está vindo, não espera. Não, quem tem que ligar para ele é o líder dele, ou o pastor que tem que entrar em contato. A gente faz isso mesmo, viu? Eu sou até chato muitas vezes. Pelo menos a minha mensagem recebe: ei filho, como é que você está? O que houve? Eu não te vi, não tenho te visto. Porém, se você viu que alguém não está vindo, está precisando de ajuda, vai na casa dele, manda uma mensagem, cuide um dos outros. Aqui não é cada um por si e Deus por todos, não. Aqui somos um em Cristo. Sabe, pelo amor de Deus, a coisa pior que existe na terra. Se você sabe de algum irmão que está passando necessidade, gente, por favor, se você não pode fazer alguma coisa, pelo menos comunique. Olha, pastor, tem um irmão lá na igreja, lá, ó, irmão fulano de tal, está passando necessidade. Não fala que eu te contei, não. Mas a gente precisa cuidar dele. De repente a gente vai ter dinheiro para fazer tudo que precisa fazer, mas pelo menos uma cesta básica, pelo menos um remédio, pelo menos alguma coisa a gente pode fazer. A gente pelo menos pode tentar fazer. Sabe, nós temos que cuidarmos uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo na terra. E isso é ser um. É uma mesma visão, o mesmo propósito, é o mesmo pensamento. É trabalhando na mesma direção, todos juntos. Sabe, é amar como Jesus amou. É isso que nós precisamos. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 32. Por que eu estou falando bastante disso? Porque são bases importantes do cristianismo que a gente vai perdendo com o tempo. Porque a religião nos infecta. A gente vem para a igreja, volta, cumpriu o nosso papel com Deus, acabou, vou para casa e amanhã a vida que segue. Antes, sede um
uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Então não existe essa de picuinha, de mimimi, de bobeira. Não existe. Precisamos ser um. Tem alguma coisa, chega no irmão com muito amor e misericórdia: querido, eu vi que você está meio assim, aconteceu alguma coisa, eu fiz algo errado, me perdoe. Não é para chegar brigando, não, pelo amor de Deus, mas é ser um de verdade. Então a grande primeira parte de bases importantes que como igreja precisamos viver, é que precisamos aprender a sermos um com urgência, porque Jesus está voltando. Agora, em segundo lugar, abra comigo a sua Bíblia, Marcos 16:15. Diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Uma outra base importante da igreja de Jesus é que a igreja foi chamada para fora. Diga comigo: a igreja foi chamada para fora. A palavra eclésia significa chamados para fora. A palavra que veio como traduzida como igreja para nós é chamados para fora. Nós temos que estarmos aqui reunidos para adorar a Deus, recebermos uma palavra, sermos cheios de Deus e sairmos das quatro paredes para evangelizar as pessoas, ganhar vidas para Jesus. Como eu disse no início da mensagem, quem vai fazer isso somos nós. Jesus deu uma ordem, ele falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe, olha que interessante o texto de João capítulo 1, verso 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Verso 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. 48. E disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamaste, eu te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores que estas verás. Texto muito conhecido da Bíblia, mas o que me chama a atenção é, Filipe tem um encontro com Jesus, e a primeira coisa que ele faz, é começar a falar: ei, eu encontrei o Messias. E ele tem uma estratégia tão poderosa, que ele chega e fala assim: olha, encontramos aquele pelo qual os profetas dizem, Jesus de Nazaré, filho de José. E é interessante que ele cita o Jesus homem. Ele cita que ele era de Nazaré, ainda fala que era filho de José. Olha aquele simples carpinteiro lá. Tanto que Natanael fala assim com ele: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí mais uma vez, com muita sabedoria, Filipe fala assim: vamos lá para você ver. E aí quando ele chega, Jesus já revela algo que estava acontecendo na vida dele, e fala: olha, e aí vem de um discípulo sábio, Filipe, e aí encontra um mestre mais sábio ainda. Quando Natanael chega, o que Jesus fala com ele? Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus exalta ele, Jesus fala: olha, você é o cara. Em vez de Jesus condená-lo, Jesus não faz isso, não aponta o dedo para ele para condenar, ele fala assim: olha, rapaz, você é um verdadeiro israelita. E aí logo em seguida, revela o que estava acontecendo na vida de Natanael, e Natanael se entrega a Jesus. Querido, se Jesus não tivesse tocado Filipe, se Filipe não tivesse tocado Natanael, Natanael não seria salvo. Quantos
Quantos Natanaéis estão perdidos esperando por nós? Você já conheceu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Você foi salvo, vai guardar isso só para você? A Bíblia diz que quando alguém encontra o reino de Deus, algumas parábolas de Jesus diz que vendem tudo que tem para possuir aquilo, que é o seu maior tesouro, comparando o reino dos céus, para que as pessoas entendessem a importância do reino. Ele fala assim: olha, ele é como um tesouro que alguém quando encontra, vende tudo que tem e compra todo o terreno para guardar aquele tesouro. O que quer dizer com isso? Que é tão importante, que é digno de que entreguemos tudo por ele. Tudo. Mas será que a gente está entendendo essas coisas? Os Natanaéis estão morrendo à nossa volta e nós não estamos fazendo nada. Viemos para a igreja, voltamos para casa e assim estamos, trabalhamos, comemos, bebemos, saímos, passeamos, amém, a vida linda. Não estou dizendo que isso seja ruim, precisa ser feito, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é a ordem de Jesus. Temos perdido bases importantes, e queridos, Jesus está voltando, está mais perto do que a gente imagina. A Bíblia diz, hoje está difícil, as pilhas estão indo embora. A Bíblia diz que o mundo precisa conhecer a Jesus antes que ele venha, e a tarefa é nossa. E o seu campo missionário é o seu vizinho, da frente, do lado, da esquerda, da direita, são seus familiares que não conhecem Jesus, é o pessoal lá do seu trabalho, sabe? Seja um Felipe na vida de alguém, seja um Felipe na vida de alguém, sai para salvar pessoas. Gente, eu lembro quando eu me converti, sabe, eu não tinha nada, não sabia falar de Jesus, não sabia nada, mas eu pedi para o meu gerente lá da gráfica que eu trabalhava, faz um panfletinho para mim, e eu trabalhava cedo, eu tinha que sair de casa às 5 horas da manhã, chegava quase 9 horas da noite por causa do percurso que eu ia trabalhar, e aí o único horário que eu tinha era na hora que eu ia pegar um ônibus, eu orava assim, eu ponho alguém do meu lado que precisa receber esse panfletinho, e a pessoa sentava e eu falava: eu quero te dar um presente, posso? Toma. E um dia, para a glória de Deus, dentro de um ônibus, eu dei para a senhora um bilhetinho, e aquela senhora falou comigo: meu filho, e eu comecei a falar de Jesus para ela, falou: meu filho, eu vou na igreja de vez em quando, mas quer saber de uma coisa, eu estou decidida, hoje quando eu descer desse ônibus, eu vou procurar o meu pastor e eu vou batizar. Uma pessoa dentro do ônibus, sabe, quem quer faz, quem não quer, desse jeito. E aí outra base importante, não é só ganhar, às vezes nós ganhamos as pessoas para Jesus, elas vêm para a igreja, mas depois que ela se converte, amém, glória a Deus, se converteu, agora vai lá, se vira. E aí eu falo que nós precisamos, é a importância de termos pediatras. A terceira base é cuidar, treinar e enviar os salvos, fazer discípulos. Da mesma forma que nós fomos ganhos para Jesus, edificados por alguém, treinados por alguém, enviados por alguém, nós precisamos fazer isso. Olha, eu fico assim, eu vou terminar, abismado com a história de Paulo. Se não fossem dois homens muito importantes na vida de Paulo, Paulo não seria o apóstolo que foi. Olha só o que está escrito, 1 Atos 9, verso 10. Atos 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Um certo quê? Fala alto comigo, um certo quê? Amém? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Só para eu ver. Mantenha a mão levantada assim. Com a mão levantada eu quero te trazer uma realidade.
um discípulo faz o que o mestre faz, como anda a sua vida como discípulo do mestre? Pode baixar essa boca. Só para você pensar. Porque falar que somos discípulos é muito legal. Mas um verdadeiro discípulo dá continuidade na obra do seu mestre. E aí ali havia um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor a visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Vamos adiante. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Verso 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Preste atenção numa coisa: Deus se manifesta a um, misericórdia, fala forte, discípulo. Se manifesta a um discípulo e fala assim: vai lá em tal lugar e ore por Saulo. Aí o discípulo fala assim: quê? O senhor sabe de quem você está falando? Você sabe, é aquele lá que Estevão caiu morto no pé dele, que ele estava consentindo com a morte de Estevão. E outra, ele só está aqui na cidade porque ele veio com carta dos principais lá para matar todos nós. É esse mesmo? Aí Jesus fala: é esse mesmo, porque eu tenho um plano para ele. Às vezes a gente fica pensando: eu não vou falar de Jesus para essa pessoa não, porque ela não quer nada com Deus. Quem é você? Quem sou eu para julgar? Às vezes é um vaso escolhido que Deus quer salvar muita gente através dele. Imagina se Ananias se negasse a ir. Mas um discípulo de verdade faz o que o seu mestre manda. Ele se levanta e vai, com medo ou sem medo, ora. Paulo recebe a vista. E aí uma coisa acontece, olha o que diz agora Atos 4:36. Isso são verdadeiros discípulos de Jesus. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Para aqui. Existia um dos discípulos chamado José, mas esse cara era tão especial, mas tão especial, que os apóstolos deram um apelido para ele, chamaram ele de Barnabé. A gente já sabe que a palavra Bar significa filho, amém? E aqui, Bar, filho, Nabé significa consolação, consolador, encorajador. É uma das palavras dadas a que se refere à ação do Espírito Santo. O cara era tão que deram o apelido dele de filho do Espírito Santo, filho da consolação, filho do encorajamento. Imagina você andar do lado de Barnabé, que coisa que era. O primeiro homem importante na vida de Saulo, chamado discípulo Ananias, guarde isso. E o segundo, Barnabé. Olha o que está escrito em Atos 9, 26 e 27. E quando Saulo chegou a Jerusalém, depois que ele estava ali na Antioquia, em Damasco, ele começa a pregar ali, ele começa a fazer uma grande obra, as pessoas queriam matá-lo. Diz a Bíblia que os discípulos descem ele por um cesto no muro e ele vai para Jerusalém. Aí olha só o que acontece: quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se com quem? Mas o que acontecia?
mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Espera um pouquinho, Natan. Ele queria se juntar com os discípulos de Jerusalém, eles não acreditavam na conversão de Saulo, estavam com medo deles, o cara vai matar a gente, mesma coisa de Ananias antes. E aí o que acontece? Olha só o que diz 27. Então quem? O filho da consolação, o filho do encorajamento, toma Paulo consigo, enfrentou dificuldade, vou lá, se esse cara matar, matou, eu acredito no que Deus está fazendo, por isso ele foi apelidado por esse nome. Ele era o cara que encorajava os novos crentes, que consolava eles, que empurrava eles ao propósito do Pai, e ele foi lá, sabe, é como a ação do Espírito Santo que nos encoraja a seguir a Deus. E Barnabé, cheio do Espírito Santo de fé, vai até Paulo, sem medo nenhum, e ele fala que, cara, eu creio na sua conversão, eu estou aqui para te ajudar, vamos lá comigo. E ele o trouxe aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco, Paulo, não está dizendo, mas está dizendo quem é, falara ousadamente no nome de Jesus. Se não fosse Barnabé, o que seria de Paulo? Paulo ia ficar ali perdido em Jerusalém, provavelmente ele ia voltar para Tarso. Mas mesmo diante disso, Paulo fica em Jerusalém, prega o evangelho ali em algumas sinagogas, mas não recebeu ainda tanto apoio. O que ele faz? Ele vai de volta para Tarso. Olha o que diz lá, para a cidade dele, Atos 11, verso 24 e 25, olha só, falando de Barnabé, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. 25, e partiu Barnabé para onde? Para fazer o quê? Uau! Barnabé estava indo pregar em Antioquia. Paulo já tinha de repente ficado meio desanimado ali em Jerusalém, voltou para a cidade dele, foi para Tarso. E a Bíblia diz que esse homem cheio do Espírito Santo, cheio do dom de Deus, cheio da graça de Deus, recebe a missão de Antioquia. O que ele faz? Eu vou levar Saulo comigo. E ele parte dali de Jerusalém, ele vai para Tarso, só para buscar a Saulo, para levar com ele numa viagem missionária, para treiná-lo. Nós precisamos ser Barnabés da vida daqueles que Deus colocou ao nosso lado. Primeiro precisamos sermos Filipe na vida de algum Natanael, depois nos tornarmos Barnabé. E gente, esse cara era tão cara que ele discipula Saulo tão bem. Agora vamos mudar, porque já era convertido. Paulo, tão bem, mas tão bem, que depois ele passa a ser discípulo de Paulo, que Paulo começou a crescer muito mais que ele, e nunca teve inveja, e nunca reclamou, pô, o cara tomou meu posto. Pelo contrário, ele deve ter pensado assim: uau, eu gerei o cara. Você está me entendendo? Ele deve ter pensado: uau, eu gerei o apóstolo dos gentios, eu gerei o maior escritor do Novo Testamento. A gente não valoriza a obra de Barnabé, mas nós temos urgentemente, como igreja, aprender a ser um Barnabé. Vá atrás dos Saulos, aqueles que de repente deixaram a casa, sabe, estão meio perdidos, desanimados por aí. Deus está esperando você, Barnabé. Deus tem muito mais, querido, para a sua vida. Não é só vir na igreja, voltar para casa e vida que segue, não. Se Barnabé não fosse Saulo, não se tornaria o Paulo que se tornou. Precisou de alguém para ir lá cuidar de um cara que ninguém queria, sabe, cuidar de alguém que ninguém dava valor a ele. Queridos, Deus pôs essa palavra no meu coração, e nós vamos falar sobre algumas dessas coisas durante algumas terças-feiras.
porque é um tempo de crescimento nesse lugar. O que Deus fez até aqui foi milagre. Foi Deus. Nós chegamos aqui num culto com 17 pessoas. De repente temos mais de 100 membros. Deus. Quantos meses que estamos aqui? Vai fazer 8. Isso é Deus. Mas agora chegou a nossa hora de fazer algo e Deus cooperar conosco. Um crescimento maior agora depende da gente. Sermos um purê de batata verdadeiro, estarmos pendentes dos Natanaéis, nos tornarmos um projeto Natanael para aqueles que estão perdidos, e sermos Barnabés, deixarmos com que o fator Barnabé entre no nosso coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu espero que você tenha recebido essa palavra. É tempo de crescimento. É tempo de ganharmos esses bairros que estão aqui para Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: no comodismo não vai dar certo. Se você não começar a pagar um preço para viver o reino de Deus em primeiro lugar, não vai dar certo. Se você não investir no reino de Deus, não vai dar certo. Sabe, é sermos um de verdade, amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, a mesma visão, o mesmo plano, o mesmo propósito, um só coração e alma, como a igreja primitiva. É sermos Filipe na vida de Natanaéis, e é sermos Barnabés na vida de Saulo. Eu não sei você, mas eu preciso muito disso. Eu preciso muito disso. A gente já passou um pouquinho da hora. Põe a mão no seu coração. Nós vamos orar para que Deus levante uma igreja que tem bases importantes e não abre mão delas. Meu Pai, é uma realidade que nós estamos muito alheios ao querer e à vontade do Senhor para a igreja. E se é para a igreja, é para nós, porque nós somos o corpo de Cristo na terra. Se nós não nos movermos, o corpo de Cristo não se move. Se nós não falarmos, o corpo de Cristo não fala. Se nós não agirmos, o seu corpo não age. Pai, em nome de Jesus, traz sobre nós um espírito de unidade, que sejamos como um purê de batatas amalgamados, vivendo em amor, em unidade plena. Traz sobre nós a mesma unção que havia sobre Filipe, para conquistarmos muitos Natanaéis. Pai, começa a arder em nosso coração o amor pelos perdidos, por favor. Traz de volta o primeiro amor, Senhor. Onde nós não tinha tempo ruim para a gente dava um jeito de fazer, mas hoje a gente dá um jeito de dar desculpas. Tem misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus, faz de nós Barnabés, filhos da consolação, filhos do encorajamento, pessoas que fazem discípulos de verdade, que os fazem crescer e avançar e ganhar vidas para o Senhor, e serem maiores do que nós. Meu Pai, o mundo precisa de salvação, os meus familiares precisam. Senhor, os familiares dos seus filhos precisam, os vizinhos, os amigos do trabalho, da escola. Espírito Santo, por favor, nos leve a amar as vidas,
nos leve a amar as vidas, Pai, em nome de Jesus. Se você ama muito a Jesus,